boa tarde para todos. Está na hora que podemos iniciar mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa, este ano dedicado à reformação, como já sabemos, e a última sessão, antes da introdução, que faremos agora por causa do ano. Esta sessão será dedicada ao tema São Tomé de Melipor, o primeiro santo global da época moderna, século XVI e XVIII. Para abordar temos connosco a professora Cristina Alval. Temos uma breve nota de apresentação também na ficha que foi entregue, licenciada em Mestre em História e Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, doutorada pelo Departamento de História e Civilização do Instituto Universitário de Rio, em Florença. A sua atividade como docente junta uma atividade de investigação dedicada à Companhia de Jesus e a questões de circulação de cultos e imografias na época moderna, nos séculos XVI e XVIII, em relação com a expansão portuguesa. É membro do CICEM, é membro também de algumas associações internacionais e está connosco então hoje para tratar deste tema. Agradeço muito ter aceitado o nosso convite e certamente sairemos daqui mais enriquecidos também com algo mais. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Adélia, muito obrigada, professor Luís Amaral, também, e a todos os presentes. Irei então falar de um tema que é especialmente caro, São Tomé de Meliapor, que de facto não era propriamente Meliapor, mas que eu coloquei propositadamente esta designação Meliapor, que atualmente pertence a Chennai, no sul da Índia, Tamil Nadu, portanto, da costa ocidental do sul. E pus propositadamente este título, porque de facto vou partir, no fundo, como fizeram os portugueses e depois também iremos ver os espanhóis, ou seja, mais uma vez, dentro deste contexto da expansão ibérica e como fizeram no sentido de divulgar o culto de São Tomé. O São Tomé, o famoso São Tomé, não é? O dever para crer. Ou seja, portanto, como já iremos ver, em relação com o túmulo, em relação com relíquias, em relação com narrações mais ou menos lendárias, ou mais que menos, diria, e que, como estou mais uma vez a frisar, o ponto de partida é exatamente o sul da Índia e com isso Meliapor. Portanto, em relação ao que se sabe ou que se acha que se sabe, sabemos ou conhecem-se notícias dispersas da existência de comunidades cristãs no sul da Índia. Mais precisamente, portanto, vemos aqui as zonas que estão, vemos. Portanto, do lado direito, vemos precisamente as zonas onde havia estes cristãos de São Tomé. E porquê é que eles se chamavam, ou porquê é que eram designados por cristãos de São Tomé? Porque, obviamente, acreditavam e continuam a acreditar que tinham sido evangelizados, convertidos pelo próprio São Tomé. Não sabemos se isso é verdade ou não, porque de facto não se sabe se o São Tomé foi à Índia ou não. Provavelmente não, diria, mas para o caso, tanto faz. O que sabemos sim é que existem de facto, portanto, os atuais descendentes destes cristãos, que é uma comunidade muito pujante. Pronto, e depois, eu não vou entrar por aí, mas graças à presença portuguesa, depois houve uma facção que ficou ligada à Igreja Caldaica, Síria, que era a sua ligação original, e houve uma outra comunidade que acabou por se converter e que está ligada precisamente à Igreja de Roma, digamos assim, embora com um estatuto um pouco diferente, como é, aliás, o caso das cristandades ditas de rito oriental. Portanto, o que sabemos sim é que, pelo menos desde o século IV, que existem estes cristãos, e que, como digo, seguiam o rito caldaico, recebiam os seus sacerdotes, os seus bispos, precisamente
daquilo que é hoje o Iraque, a Síria. Do texto mais antigo que se conhece e que refere uma evangelização deste apóstolo na Índia são precisamente, e já por aqui se vê como isto pode ser problemático. Porquê? Porque o texto são os apócrifos. São os apócrifos de São Tomé, que datam por volta de 220 a 250, e que, como sabemos, portanto, estão cheios de episódios taumatúrgicos, que pensamos pouco verídicos, mas isso é uma opinião, e que dizem, falam de Tomé, Dídimo, e eu queria que este aspecto é importante, porque depois, mais tarde, vamos ver a questão dos gênios. Tomé, Dídimo, Dídimo quer dizer gênio, portanto, que apresenta como gênio de Cristo, e que dizem que quando Cristo dividiu o mundo para que os apóstolos o evangelizassem, foi precisamente aí São Tomé coube a Índia. E, portanto, dizem também que Judas, Tomé, que era a outra designação, rezava em toda a Índia. Depois há toda uma série de documentos a partir textos, melhor dizendo, do IV, V, como São Gregório, Santo Ambrósio, Isidoro de Sevilha, mais tarde do século VII, a Lenda Áurea, e sobretudo Gregório de Tours, que já iremos falar nele, entre 538 e 594. Depois, vemos também, e isto realmente era um santo, se calhar é por isso que eu também gosto particularmente deste santo, é um santo que iremos ver viajando, portanto é um santo cuja lenda vai ser, por isso é que eu também pus global. Ou seja, a partir, portanto, do Cosmas Indicopoleustos, portanto, que era um monge que nasceu em Alexandria no século cerca de 550, portanto, meados do século VI, e que vai falar de comunidades de cristãos de São Tomé, não só na Índia, mas também no Sri Lanka e em Socotorá. Socotorá que equivale atualmente ao atual Iêmen. Portanto, já vemos que, quer dizer, da Terra Santa viajou bastante. Mais tarde, Marco Polo, que também às vezes é credível, outras vezes menos, mas que vai falar na China. E vai ser precisamente os jesuítas que vão ser, de facto, uma força motriz muito importante em toda a questão da divulgação das viagens, mas também dos milagres, da atividade do apóstolo em várias zonas, e vai ser precisamente em 1625 que esta teoria... Depois, durante a Idade Média também há referências, porque, como sabem, 13, 14, há monges, há mercadores europeus que andam por aquelas bandas que vão até à China e que também vão falar do assunto. Mas, de facto, para aquilo que nos interessa a nós, vai ser 1625, quando uma dita cruz nestoriana, porque muitas vezes o professor Filipe Reis Tomás veio descobrir essa teoria, mas até há poucos anos atrás, em geral, acreditava-se que também estariam ligados ao culto nestoriano, que, como sabem, é uma heresia, no fundo. Bem, seja como seja, foi encontrada uma cruz perto, em Xingafu, que é perto de Nanquim, e que tinha uma cruz que aparentemente seria muito semelhante às cruzes de Santo Tomé. De qualquer forma, portanto, no que se refere a Portugal, também sabemos que já vem, por exemplo, a tese do martírio e da morte de São Tomé, já vem descrita num manuscrito de Alcobaça do século XV, faz parte do Philosophorum de Lisboa, em 1513, portanto, estamos no início da nossa expansão, quase, da chegada à Índia, e, sobretudo, no fantástico, até porque há algo que é o livro do Infante Dom Pedro, não é? Que, como sabem, ele nunca foi à Índia, mas o livro começou a ter sido. De qualquer forma, aquilo que também nos interessa é que, segundo Campos, as lendas são muitas, as versões são muitas, mas, portanto, assim, a lenda mais, digamos, ou a narração mais clássica diz que ele terá chegado
ele, São Tomé, bem entendido, não é? Que terá chegado, portanto, aqui, perto de Crenganor, que terá chegado aqui cerca de 52 a.C., depois teve toda uma... depois de Cristo, desculpa. Sim. Depois, pronto, teve toda uma atividade de conversão, converteu reis, etc. e tal, e depois acabou por ser morto aqui, portanto, esta zona é o Malabar, que atualmente faz parte do Kerala, cuja capital é Cochin, e ele acabou por ser morto exatamente do outro lado, no Tamil Nadu, por volta de 72. Portanto, de qualquer forma, o que nós também, e aqui é muito importante, parece mais ou menos óbvio, e o Luís Filipe mais uma vez tem um comentário que eu acho que sintetiza tudo, é que, de facto, quer dizer, era da maior importância que os portugueses, à chegada à Índia, curiosamente não foi Vasco da Gama que teve os primeiros contactos com os cristãos, com os ritos cristãos de São Tomé, mas sim Pedro Álvares Cabral, ou seja, já em 1500. De qualquer forma, rapidamente os portugueses mostraram um enorme interesse por esta lenda, quer dizer, com isto justificava-se a expansão, justificava-se o padroado português do Oriente. E depois ainda tinha outra vantagem, é que os espanhóis tinham e têm o túmulo do Santiago e nós teríamos o túmulo de São Tomé, portanto, estávamos bem encaminhados. Mais a mais, isso já não é tão óbvio, mas e isto é muito interessante, porque vão ser os próprios cristãos de São Tomé, nomeadamente o José e o Matias, que eram sacerdotes e que vieram logo na primeira frota, no regresso, vieram a Lisboa, vão ser os próprios cristãos de São Tomé que querem saber o que é que se passa na Europa. E porquê? Porque eles eram elites ligadas à pimenta, ou seja, no fundo, a expressão atribuída a Vasco da Gama, não é? Especiarias e cristãos. Portanto, encarnavam-se toda esta dinâmica. Portanto, o que é que acontece? Vão ser, de facto, os portugueses, vai ser os reis portugueses, sobretudo Dom Manuel I, que logo 1500, 1505, nós não sabemos com precisão, mas que vai descrever de uma forma muito entusiasta este encontro com os cristãos de São Tomé. Depois os portugueses vão fundar igrejas, vão fazer e vão também relacionar, vão fazer uma autêntica propaganda política militar baseada nesta figura. Por exemplo, em 1548, Dom João de Castro mandou colocar na porta de Goa um retábulo de Cristo com o apóstolo incrédulo, não é? O famoso colocando as mãos em Cristo. Depois criou-se também, cada vez que os portugueses tinham uma batalha, criou-se portanto, o hábito de interceder antes e, no caso de vencerem, de agradecer depois a respectiva vitória. Mas, de facto, o aspecto mais importante dentro desta afirmação de uma eventual, eu diria uma eventual, não é? Porque não se sabe. O que se sabe, portanto, o que se sabe, mais uma vez repito, que há comunidades cristãs desde o século IV, que depois houve vários, e por isso é que também pode ser já dessa altura. Houve, por exemplo, no século VII ou VIII, alguém também chamado Tomai Kanai, que veio e que também foi evangelizado. Portanto, poderia ter nascido aí, mas bem, não interessa. De qualquer forma,
O que se sabe é que, de facto, estas comunidades existem dessa época. E em 1606, Meliancourt, portanto, onde é mais uma vez onde supostamente estará o túmulo do santo, foi erguida, foi escolhida como sede do novo bispado. Portanto, toda a afirmação definitiva desta evangelização de aí repousar o corpo. Santos significam relíquias, por norma, não é? E no caso do... isto aqui, esta imagem que eu tenho aqui, são as igrejas que, segundo a tradição, elas depois um bocadinho nas várias versões vão mudando. Portanto, conforme os autores, porque também isto é outro caso muito curioso. À chegada portuguesa a estas bandas, portanto, o rito era caldaico, a língua litúrgica era o siríaco, sendo que nesta zona, portanto, do Queirala, a língua que ainda é a língua mais falada é o malayalam, mas há muito poucos documentos, ou praticamente nenhuns, em malayalam, ou seja, os documentos vinham todos diretamente do Extremo Oriente, não é? Da Síria, do Iraque, portanto, de Edessa, etc. E o que vai acontecer é que, com os portugueses, vai de facto, portanto, e as tradições eram transmitidas oralmente, em canções, Maria Cali, por exemplo, mas vão ser os portugueses, nomeadamente franciscanos e jesuítas, que se vão especializar na tradução e na interpretação, que vão de facto congregar e juntar todas estas traduções, o que é um facto muito curioso, não é? Do meu ponto de vista. De qualquer forma, a partir daquilo que eles ouviam, sobretudo, porque evidentemente antes que conseguissem ler os documentos demorou algum tempo, mas a partir daquilo que eles ouviam, o São Tomé Apóstolo terá feito estas várias igrejas, que também, na versão mais comum, seriam 7. E 7 porquê? Porque são as 7 igrejas da Apocalipse. Aqui estão algumas delas, que obviamente nunca podem ser do século I a.C., como é óbvio, não é? Mas, pronto, de qualquer forma, são igrejas que existem hoje e que são bonitas de se ver, de se visitarem. E também Tiravancoda, também está ligada a muitas vendas, nomeadamente a questões, pronto, aqui é curioso porque tem muitos elementos hindus, e depois iremos ver no fim a questão do sincretismo, não é? Vai ser uma constante desta figura. E Nossa Senhora da Saúde, atualmente Perimalai, Monte Pequeno, ou seja, que vai ser, portanto, toda esta zona, digamos assim, vai ser gerida pelos jesuítas, depois, como acontecia sempre, as várias ordens dividiam, não é? E havia muita competição, diga-se. As várias ordens dividiam os sítios mais sagrados, ou os sítios para a destinação, e este coube precisamente aos jesuítas. Portanto, há 3 sítios fundamentais na zona portanto, digamos que Chennai. Chennai agora é uma cidade com 8 milhões, na altura seria ligeiramente mais pequena. Portanto, Nossa Senhora da Saúde, que nós vamos saber, sobretudo, do que é que se passa aqui, graças ao Fernão Guerreiro, à relação anual, mais um jesuíta. Não é por eu trabalhar sobre jesuítas, eles de facto escreviam muito, não é? E também pelo Correia, que também vai falar desta igreja não, deste espaço. A igreja foi fundada, obviamente, já em 1551, mas que tem alguns elementos, portanto, segundo uma tradição que continua a ser mantida. Portanto, temos este é o primeiro, depois iremos o Monte Grande e depois o sítio, a Catedral do atual São Tomé, ou seja, o túmulo, depois já iremos falar sobre isso, de São Tomé. E que tem alguns elementos muito importantes da iconografia e da devoção e também das relíquias. Ou seja, vemos o quê? Vemos aqui dentro está uma cruz que, segundo a tradição,
perante a qual o santo rezaria. E em cima temos as famosas cruzes de São Tomé, que vai ser um elemento fundamental. Cruz significa martírio, cruz é o principal elemento do cristianismo e vai ser também, neste caso, um elemento fundamental da transladação, quer dizer, todo o percurso real ou menos, diria menos, vai ser acompanhado das cruzes. Portanto, é sempre um elemento que está continuamente a marcar todos estes percursos. E temos aqui, então, a tal cruz, que é curioso. Portanto, esta cruz vai estar ligada. Depois há toda uma série, aqui temos a professora que sabe estas coisas todas muito, muito bem, a Sra. Maria de Lourdes, esta questão dos sincretismos e das ligações entre os cultos e os objetos, porque esta cruz, depois, quando a cruz do monte, quando a cruz do Monte Grande, o Malai, vai soar e vai transpirar e vai deitar sangue, esta cruz também nessas alturas, segundo rezam os documentos, as tradições, também se vai modificar. Aqui mais uma vez cruz ilustrada na pedra. E aqui temos uma fonte milagrosa. A água tem sempre um elemento, sendo que isto é curioso, porque esta história da fonte milagrosa é de 1756, ou seja, já é um tempo muito, muito tardio. Agora, e é um bocado estranho que, quer dizer, desde o início, através dos próprios reis, portanto, o Dom Manuel I, os vice-reis, os missionários, desde o início, começassem logo com aquela preocupação de compilar, de saber foram feitos inquéritos, escavações arqueológicas, e só em 1756 é que esta fonte milagrosa vai aparecer na história de São Tomé. Não sei explicar. Pronto, sei que só a partir desta data é que vai surgir. E o que é que conta? Que conta que uma população tinha ido ouvir o São Tomé e que estava muito sedenta, e nessa altura, portanto, neste sítio onde ele estava a rezar, não é? A população tinha ido lá, e quando o santo bateu com o bordão, que vai ser outro elemento muito importante, bate no bordão da pedra, na rocha, e a rocha abre e jorra uma fonte. Sendo que, obviamente, esta água também faz milagres. E quando eu estive lá, por exemplo, via-se realmente os crentes indianos todos a beberem esta água. Portanto, primeiro, depois ainda temos as pegadas de São Tomé. É o outro elemento. Conseguem ver? Consegue-se. Aquela coisinha vermelha ali. Vai ser outro elemento que as cruzes e as pegadas vão ser, de facto, os dois elementos fundamentais de todos os percursos de São Tomé. E os dedinhos também os dedinhos impressos na rocha. Portanto, só neste sítio tem uma série de vestígios muito importantes, ligados à suposta missionação, ou à suposta presença de São Tomé. E as cruzes, mais uma vez, portanto, eu ao caso esqueci de dizer, isto era, portanto, o seu local de oração era dentro de uma gruta, até porque ele tinha que fugir de quem não gostava muito dele, não é? E depois a igreja foi construída obviamente sobre a gruta. E depois temos aqui, portanto, uma descrição que se encontra logo à chegada, porque entre o Monte Pequeno e o Monte Grande a distância não é muito, é na zona do aeroporto, a caminho do aeroporto de Chennai, como é hoje a designação, e que fala exatamente de uma outra coisa que vai ser muito importante para a propaganda portuguesa, para o contexto português, que vai ser a cruz que soa, a cruz que, como é que se diz, que sangra.
e que está precisamente aqui vê-se mal, mas eu penso que aqui se eu, não, por acaso não se vê bem, mas pronto, mas vem aqui embaixo, pronto, mas é mesmo que vai ser precisamente no local onde São Tomé, segundo a narração, ou a letra mais, a narração, vamos dizer antes assim, a narração mais comum foi de facto morto. E também, segundo a narração mais comum, ou uma das narrações possíveis, ele estava a rezar, joelhos, e foi trespassado. De qualquer forma, portanto, isto seria, aqui vemos a tal cruz, e aqui vemos uma representação do Atanásio Querxa, portanto, num livro exatamente sobre a China, mas que aparece novamente uma das cruzes de São Tomé. Queria que olhassem para o pavão, eu depois irei mais tarde voltar a falar, que em cima a cruz, porque vai ser um outro elemento que eu irei falar mais no fim em relação ao sincretismo. De qualquer forma, portanto, o túmulo, ou portanto, isto foi descoberto mais ou menos por volta de 1547, durante as escavações. E agora o dito túmulo de São Tomé, e eu digo dito porque de facto quer dizer, a referência ao túmulo mais antiga na Europa será do Gregório de Tours, em que ele dizia que portanto, no local do martírio de São Tomé havia uma candeia dia e noite, candeia que também aqui é um elemento muito importante no contexto hindu, no contexto indiano, não é qualquer templo que se parece, tem muitas candeias, e que, portanto, a mais antiga referência que se conhece é esta. De qualquer forma, a versão oficial da Igreja Católica indica que os ossos, os restos mortais, estarão em Ortona, na Itália, 1858. Todavia, há duas cidades, uma é Melianpor, a outra é Edessa, que disputam estes vestígios. Sendo que, pronto, depois é curioso, porque vai haver uma série. E porquê? Porque, como diz Charles Marcial de Witt, o regresso de Dom Pedro Álvares Cabral, em 1501, é exatamente no momento em que Dom Manuel I alimentava o seu projeto de fundo cruzadístico, não é? De conquista, ou de reconquista de Jerusalém, e também tem a ver com, e que é um pouco elaborado, mas não está mal visto. Ou seja, Dom Manuel I, ao ter o domínio sobre o local do túmulo indiano de São Tomé, e também, até certo ponto, sobre Santiago, não é? Está tudo na península, depois poderia destruir o mundo muçulmano, portanto, Meca, e depois chegar ao Santo Sepulcro. Este seria o percurso que não estará mal visto. De qualquer forma, um pouco, ou muito, para justificar, e como afirmou o Luís Filipe Reis Tomás, rapidamente os portugueses, de facto, adotaram esta teoria, tornaram-se grandes difusores do túmulo indiano, portanto, em contraponto com Roma, não é? Nós que éramos bastante observadores do trend do catolicismo da época, mas aqui destoámos completamente porque, de facto, era uma mais-valia muito considerável. E então, o que é que também vai acontecer? Vai acontecer que também a nossa documentação vai também focar as razões, e algumas são curiosas, eu vou dar aqui duas,
para esta teoria do tubo. Por exemplo, uma das teorias, uma das razões que eles, quer dizer, os portugueses teriam ouvido aos locais e aos anciãos, que são sempre mais credíveis, não é? Por norma, é que, de facto, os brahmanes tinham ido, porque pronto, segundo a teoria católica, o corpo terá morrido na Índia, depois foi trasladado para a Edécia, mas depois com as conquistas dos muçulmanos foi então para Ortona. Isto muito rapidamente. E então, entre aspas, duas desculpas, ou duas razões para ir contra esta doutrina oficial, é que de facto foram enviados emissários da Edécia para buscar o corpo, mas os locais deram o corpo errado. E isto vai, de facto, referido em cartas dos jesuítas escritas, por exemplo, em 1566. Ou seja, eles deram-lhe o corpo do rei de Ságamo, que também, segundo tínhamos visto, segundo os relatos, estava em várias narrações, o corpo de São... Vamos passar. Tenho que passar rapidamente para outro continente, senão... Um dos corpos seria exatamente... Haveria um segundo corpo, escuro, que era local, e era o Ságamo. Então, uma das teorias é que teria sido entregue o rei de Ságamo. Uma outra, que ainda é mais engraçada, do meu ponto de vista, e que aparece num texto, de facto, que é nas viagens de São João de Mandeville, é que o corpo tinha sido levado para a Síria e depois tinha sido outra vez trazido para ali, que também é mais curioso. De qualquer forma, portanto, o que nós vamos assistir é que, de facto, toda a propaganda, não há, a não ser um relato de Lucena, em que ele diz que tanto faz o corpo estar aqui como acolá, mas isso é uma realidade. Portanto, toda a propaganda dos missionários, dos cronistas oficiais, vão todos focar neste túmulo. Depois, temos aqui uns desenhos mais antigos, ou talvez o mais antigo que se conhece, e temos aqui, claro, algumas relíquias. Portanto, não era bem tarde. E o milagre do Paulo de São Tomé, ou de Madeiro de São Tomé, que é um dos milagres mais famosos, não é? Que sempre aparece ligado a esta figura. Na versão mais curta de São Tomé, ou seja, tinha aparecido um tronco muito grande, muito pesado, que nem não sei quantos elefantes não conseguiam ter transportado para a igreja, para a terra. Então São Tomé, sozinho, conseguiu puxar aquilo e com essa madeira, entre outras coisas, fez a igreja onde estaria sepultado. A partir daqui, e que foi depois descoberta pelos portugueses, a partir daqui criou-se toda uma tendência para fazer relicários, para fazer crucifixos nesta madeira, porque seria, de facto, sagrada. E aqui temos algumas das relíquias, portanto, o dedo, o famoso dedo que estará em Santa Croce, que segundo a tradição teria sido transportado pela mãe de São Constantino, Santa Helena, e depois algumas relíquias que se encontram na Índia, no Xerai. E aqui temos a parte interessante, que é precisamente esta transferência para o contexto do Brasil, para o contexto da América. Ou seja, vamos ver uma inversão, vamos ver um cruzamento das tradições da Índia com uma nova geografia que vai combinar, ou que vai buscar elementos, no caso do Brasil, dos tupis, dos guaranis e também depois dos Andes, uma andina. E isto porquê? Portanto, vai haver, por um lado,
embora muitas cartas, muitos relatos se mantivessem manuscritos, mas chegavam aos missionários, chegavam à América. Por outro lado, vão ser os próprios escritores, tanto portugueses como espanhóis, vão precisamente relacionar, e vão descrever nos seus relatos que o santo tinha estado em Ceilão, que tinha estado na Índia e que depois teria, inclusive, chegado ao Brasil, chegado a toda a América Latina. E isto, uma das formas, portanto, é através da chamada predestinação, que é um outro elemento fundamental em todo este contexto, ou seja, tanto no caso da Índia, como depois, neste caso, que é mais complicado, não é menos real, ou menos possível, tanto num caso como no outro, vai haver esta ideia que os cristãos portugueses e espanhóis, quando chegaram, não era uma terra completamente desconhecida no que se refere ao cristianismo. Não é? Portanto, vai ser construída toda estas teorias. E, portanto, vai ser precisamente a predestinação que vai marcar muito destas lendas que vão surgir neste contexto. Isto por um lado. Por outro lado, há elementos que vamos ver que são universais, não é? Por exemplo, a questão, já iremos ver, das cruzes. A cruz é um símbolo, é uma forma que aparece em todas ou em muitos contextos. E também há um outro aspecto que é importante, que é a questão das ilhas ocidentais e orientais, não é? Ou seja, Colombo estava convencido que estaria a chegar. E, portanto, isto tudo são elementos que vão ser aproveitados, às vezes de uma forma bastante engenhosa, para construir todas estas legendas. Por exemplo, esta ideia da evangelização daquilo que é a América, e que tem a ver exatamente com esta misunderstanding, não é? Com esta, não sei em português, má interpretação. Por exemplo, uma carta de 1495, ou seja, 3 anos antes de 98, um senhor chamado Jaime Ferrer, que era um catalão, comparava Colombo com São Tomás. Ele dizia que, como santo, os novês eram o apóstolo de Deus enviado às Índias. E pensava-se que, em breve, Colombo encontraria o túmulo do santo em Meliapor e os famosos cristãos que viviam naquelas terras. Depois, um outro elemento que vai ser muito importante é a questão do dilúvio. Vai ser sempre também uma temática que, no fundo, tem a ver com Moisés, mas também tem a ver com estas regiões andinas. Seja como seja, portanto, as primeiras referências, nomeadamente a mais antiga que se conhece é já em 1506, em que vocês veem, espero eu, sim, Serra de São Tomé. Depois, 1516, 1514, 1516, começam a aparecer as primeiras referências escritas a uma suposta missionação por estas áreas e que, mais uma vez, vai ser fundamental a questão das pegadas e depois das cruzes. Por exemplo, António Ruiz de Montoya, que viveu no século XVII, em 1652, se não estou em erro, e que foi um sacerdote jesuíta, missionário e escritor peruano. Escreveu uma obra que se chamava Conquista Espiritual, feita por os religiosos da Companhia de Jesus nas províncias de Paraguai, Paraná, Uruguai e Capão.
Portanto, ele vai, por exemplo, também falar das cruzes, das pegadas, do dilúvio, de caminhar sobre as águas, das fontes milagrosas. Portanto, temos toda uma série de elementos que já tínhamos visto na Índia e que vão precisamente ser transplantados para esta área. E também o nosso jarlatão, que vai um pouco, portanto, no caso do Brasil e não só, mas há um documento fundamental, ou dois documentos, se quiserem, são duas cartas do Nóbrega, as famosas cartas de Nóbrega, de 1549 e 1550, que vão exatamente fazer uma descrição portanto, vão exatamente fazer, por exemplo, o Nóbrega que dizia estes índios do Tupinambá têm notícia de São Tomé e no seu companheiro. E nesta Bahia há outras pegadas de São Vicente, pegadas na Bahia e seitas como procuravam matar, e fala-nos ainda que as seitas como procuravam matar, regressavam ao que as lançavam. Portanto, são dois documentos que depois vão ser também sempre trabalhados, não só pelos nossos cronistas, como o Vasconcelos e o próprio Jarlatão, mas também pelos cronistas espanhóis. Portanto, há esta constante. A diferença entre uns e outros, a diferença fundamental entre uns e outros é que, para os cronistas portugueses, tanto a Índia como o Brasil, ou a América, se quiserem, o único apóstolo que lá tinha estado, ou teria lá estado, teria sido o São Tomé. Para os espanhóis, manteve-se e transplantou-se o São Bartolomeu. Essa é a diferença, diria que é a única diferença entre uns e outros. E porquê? Porque, obviamente, quer dizer, se ter só um apóstolo era muito mais fácil, no caso português, não é? Do que ter dois, no caso da Índia, porque, quer dizer, quando, eu depois não disse isso no início, mas quando a distribuição da terra para evangelizar teria sido o São Bartolomeu e o São Tomé que teriam sido destinados à Índia. O que aconteceu é que logo desde o início os portugueses arrumaram para o lado, fizeram letra morta do São Bartolomeu. Os espanhóis não, os espanhóis vão juntar e vão continuar, e muito, por exemplo, o Ayala, Porma de Ayala, que era um índio convertido, e esse, por exemplo, nós agora iremos falar do Tonumpa, esse vai considerar que o Tonumpa era São Bartolomeu, enquanto os nossos era sempre São Tomé. Ou seja, o outro aspecto importante é, nomeadamente, a questão, vai haver também a partir de Nóbrega, vai haver no fundo portanto, vai haver uma associação, se quiserem, entre as divindades americanas e o próprio São Tomé. Algumas era fácil de conseguir este sincretismo, porque, por exemplo, o Nóbrega fala no São Tomé, que era o Zumé, ou pai Zumé, portanto, a parte fonética era muito fácil de arranjar esta ligação. O Tonumpa também é parecido. Outros, como o Viracocha, etc., são um pouquinho mais complicados, não é? Quer dizer, esta questão da fonética já não funciona, diria, tão bem. Mas, de facto, no caso do Tonumpa, sobretudo do pai Zumé, era muito mais fáceis. Portanto, depois também temos o Zumi em Cuba, quer dizer, há uma série de... Isto depois também é um bocado complicado, quer dizer, há uma série de sincretismos, ou apropriações, melhor dizendo, que vão ser continuadas, e inclusive é curioso que um homem como, por exemplo, Carlos de Zinguenza e Góngora, que era matemático e era historiador, e que, no entanto, quer dizer, à partida, se teria um espírito científico mais crítico, mas, no entanto, vai continuar
a difundir estas lendas de uma forma completamente sem qualquer colorido, diríamos. O que também é curioso, temos o dilúvio, temos as cruzes, ou aqui, porquê? Porque as cruzes, de facto, quer dizer, as formas cruciformes são formas que se encontram em todos os lados, nomeadamente nesta região, sendo que é uma forma que significa a cosmovisão, os 4 elementos da natureza. Portanto, é uma forma completamente difundida, não tem nada a ver, obviamente, com o cristianismo ou com o whatever. O que também vai ser curioso, e aqui eu não acredito muito que tenha sido por acaso, que estas apropriações de divindades pelo cristianismo, portanto, estas relações, ou com São Bartolomeu, ou no nosso caso, com São Tomé, que é aquilo que nos interessa mais neste momento, vão-se ter um centro onde? Vão ter um centro no Titicaca, ou seja, no centro das regiões mesoamericanas, dos Incas, que é também óbvio, não é? Quer dizer, quando há uma conversão, que normalmente não era como nós sabemos, não era sempre muito acomodaticia, não era mais destrutiva, mas quer dizer, é muito natural que tenha sido precisamente nos sítios onde também as religiões ou divindades incaicas tinham surgido, que também se vão concentrar estas apropriações e vão surgir uma série de lendas. Portanto, dois são vários, depois é um bocado complicado, eu já estou meio baralho toda, porque depois as apropriações entre uns e dos outros, o Viracocha que vira Tony de Selim e depois vira Tunupa e depois já não é, portanto vamos concentrar-nos em dois, Tunupa e o Quetzalcoatl, não sei dizer. Porquê? Porque o Tunupa é exatamente, quer dizer, tem uma série de elementos que vão ser característicos, ou que reúne vários elementos da mesma apropriação. Ou seja, o mito, e que são adequados à mesma, não é? Ou seja, tratava-se de um homem velho, branco e de olhos claros, de tez clara, vestido com uma túnica e que fazia uma série de milagres muito semelhantes àqueles atribuídos a São Tomé. Portanto, é fácil, quer dizer, são dois aspectos. Quer dizer, depois também temos, ele, tal como o São Tomé, também, eu há bocado falei do tronco, ele também vai puxar por um tronco, portanto também é um milagre ligado a um tronco, portanto é fácil de apropriar, digamos assim, estas duas figuras. E uma outra figura, que é este, que é ainda mais interessante, que o Quetzalcoatl, que aqui eu escolhi propositadamente esta imagem, há muitas, obviamente. Porquê? Porque está a carregar uma cruz. Segundo o Mariano Echeverria e Beitia, que escreveu já no século XVIII, portanto morreu em 1780, a sua História Antiga no México, dizia que parece ter sido o apóstolo Tomás ao que deram os nomes de Quetzalcoatl, Cocolcá e Guamán, e que pregou em estas regiões. Aquilo que foi apropriado, e ao caso falávamos do pavão, certo? Daquela cruz do pavão. Porquê? Porque segundo uma das lendas locais, que tem a ver, o São Tomé, seria uma coisa muito curiosa, o São Tomé não teria sido morto quando estava ajoelhado, mas estava transformado em pavão no meio de 5 ou 6 e um caçador mandou uma seta e matou. Ou seja, seria o primeiro santo por acaso do cristianismo. De qualquer forma, por isso é que aquelas cruzes, normalmente, e há muita iconografia que aparece sobre o pavão, e por isso é que Meliapor vem de Mailapur,
que em Tamil, a língua do Tamil Nadu, significa a cidade dos pavões. E esta figura vai, no fundo, também buscar alguns elementos que podem ser relacionados com esta lenda do pavão. E porquê? Porque, com a própria figura do São Tomé, embora Quetzalcoatl, o que é que significa? Significa serpente, mas significa também pavão real. E tem plumas. E também pode significar, portanto, a outra designação do Quetzalcoatl, que é Coatl só, é o gênio. Portanto, estão a ver a relação que pode ser dada a esta figura, não é? E por isso mesmo é que vai ser, de facto, uma das figuras que mais vão representar este sincretismo que vai resultar desta figura, não é? Quer dizer, o grande valor do São Tomé, pelo menos do meu ponto de vista, é exatamente esta globalização, toda uma série de lendas que vão juntar vários continentes, vários contextos geográficos, várias religiões, não é? Falei-vos do pavão, mas muitos outros elementos, obviamente, eu aqui não haveria tempo, tenho aqui escrito, noutros sítios, mas não haveria tempo para falar nisso, mas obviamente que também vai ter muitos elementos do hinduísmo e que, como vemos, vai ser também um fenómeno de sincretismo naquilo que o Sérgio Brzezinski designa como Connected Histories, não é? Um certo sincretismo que vai ser característico, que vai ser potenciado pela expansão portuguesa e espanhola. E com isto, 5 minutos antes, acabo a minha apresentação agradecendo a todos a vossa paciência e estou disponível para perguntas, desde que eu saiba responder, claro, e para comentários. Obrigada. Shukran.